Boa tarde a todos. Começaremos novamente. Iniciamos esta quinta sessão extraordinária que tem origem na convocação desta presidência para deliberação de matérias de interesse público, conforme o ofício 117 de 18 de setembro de 2020. Solicito o senhor secretário Nelson Soares da Silva Júnior que faça a chamada dos senhores vereadores. Quinta sessão extraordinária da Câmara Municipal de Domingos Martins. Diogo Wendler. Presente. Gerson Canal. Presente. Eduardo José Ramos. Presente. Alexandro Kiel. Presente. Heloísio Rodrigues Alves. Jefferson Randi. Presente. José Gagno. Presente. Júlio Maria Cristi. Presente. Manuel de Oliveiras Barcelos Júnior. Nelson Soares da Silva Júnior. Presente. Rogério Manzoli. Presente. Sandra Cristina Naires. Presente. Silvestre Alves de Oliveira. Presente. Responderam chamada 11 vereadores. Com a presença de 11 vereadores e a ausência justificada do vereador Manuel de Oliveira Barcelos Júnior, conforme atestado protocolado nesta casa com o número 541 de 2020, e do vereador Heloísio Rodrigues Alves, conforme justificativa de ausência protocolada sobre o número 582 de 2020, e havendo número legal para o funcionamento dos trabalhos, declaro aberta esta quinta sessão extraordinária. Passamos para a ordem do dia e solicito o secretário que faça a apresentação das matérias que serão deliberadas. Matérias integrantes do expediente do dia e da ordem do dia da quinta sessão extraordinária da Câmara Municipal em 22 de setembro de 2020. Leitura e votação do parecer de legislação, justiça e redação final e votação da mensagem do veto total ao projeto de lei número 30 de 2020, de autoria do vereador Rogério Manzoli, dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação de lista de esperas por vaga nas creches das unidades escolares de educação infantil da Rede Municipal de Ensino de Domingos Martins. Leitura e votação dos pareceres de legislação, justiça e redação final e educação, saúde e assistência e votação do projeto de lei número 1 de 2020, de autoria do presidente Diogo Wendler, institui área de segurança nas escolas da Rede Municipal de Educação do município de Domingos Martins e das outras providências. Leitura e votação dos pareceres de legislação, justiça e redação final, finanças e orçamento e educação, saúde e assistência e votação do projeto de lei número 4 de 2020, de autoria do presidente Diogo Wendler, dispõe sobre instalação de aparelhos, brinquedos adaptados para pessoas, crianças com deficiências nas escolas municipais de ensino fundamental e em locais de áreas de lazer, públicos e privados e das outras providências. Leitura e votação dos pareceres de legislação, justiça e redação final, finanças e orçamento e votação do projeto de lei número 39 de 2020, de autoria da mesa diretora, fixa os subsídios do prefeito e vice-prefeito do município de Domingos Martins para o mandato 2021-2024. Leitura e votação dos pareceres de legislação, justiça e redação final, finanças e orçamento e votação do projeto de lei número 40 de 2020, de autoria da mesa diretora, fixa subsídio dos secretários municipais de Domingos Martins para o exercício 2021-2024. Leitura e votação dos pareceres de legislação, justiça e redação final, e finanças e orçamentos, e leitura e votação da emenda modificativa número 1 ao projeto de lei 41 de 2020, de autoria do vereador José Gagno, altera a redação do artigo 1º e seu parágrafo único do projeto de lei número 41 de 2020. Leitura e votação dos pareceres de legislação, justiça e redação final, finanças e orçamento e votação do projeto de lei número 41 de 2020, de autoria da mesa diretora, fixa subsídio dos vereadores do município de Domingos Martins para a legislatura 2021-2024. Leitura e votação dos pareceres de legislação, justiça e redação final, finanças e orçamento e votação do projeto de lei número 47 de 2020, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre alteração do plano de amortização
de déficit atuarial do regime próprio de previdência social dos servidores públicos do município de Domingos Martins. Leitura e votação do parecer de legislação, justiça e redação final e votação em primeiro turno do projeto de lei complementar número 3 de 2020, de autoria do Poder Executivo, altera o dispositivo dos planos diretor municipal de Domingos Martins, lei complementar número 25 de 2003 e das outras providências. Leitura e votação dos pareceres de legislação, justiça e redação final e finanças e orçamento e votação em regime de urgência do projeto de lei número 50 de 2020, de autoria do Poder Executivo, autoriza a abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente do município de Domingos Martins. Somente leitura do projeto de lei número 37 de 2020, de autoria do presidente Diogo Entes, reconhece como deficiência a pessoa com transtorno do espectro autista, institui a política de proteção aos seus direitos no âmbito do município de Domingos Martins e das outras providências. Somente leitura do projeto de lei número 49 de 2020, de autoria do vereador Rogério Manzoli, institui no município de Domingos Martins as filas preferenciais para pacientes com câncer, esclerose múltipla, Parkinson renais, crônicos e colostomizados. Somente leitura do projeto de lei 51 de 2020, de autoria da mesa diretora, autoriza a transferência de recursos ao Poder Executivo. As indicações e moções serão somente leitura. Indicação número 131, de autoria do presidente Diogo Entes, indicando ao senhor prefeito a necessidade de realizar a troca por vigas de concreto da ponte de madeira existente na Avenida Nilo Velten, comunidade de São Bento do Aracê, Domingos Martins. Indicação número 133 de 2020, de autoria do presidente Diogo Entes, indicando ao senhor prefeito a possibilidade de retornar com as linhas e horários dos ônibus da empresa Cordial nas comunidades de Biriricas, Domingos Martins. Indicação número 144 de 2020, de autoria do presidente Diogo Entes, indicando ao senhor prefeito a necessidade de instalação de faixas elevadas ao longo da Avenida Antônio Entes, nos bairros Vila da Paz e Vila Verde, Domingos Martins. Indicação número 145 de 2020, de autoria do presidente Diogo Entes, indicando ao senhor prefeito a necessidade de instalação de faixas elevadas ao longo da rua Carlos Germano Chuamba, Centro, Domingos Martins. Indicação número 146, de autoria do vereador Alexandre Kiel, indicando ao senhor prefeito a possibilidade de instalar iluminação na Academia Popular da Vila Verde, Domingos Martins. Indicação número 147 de 2020, de autoria do vereador José Gagno, indicando ao senhor prefeito a possibilidade de realizar a pavimentação de um trecho de aproximadamente 1.500 metros na Vila do Canarinho, na localidade do distrito de Aracê. Indicação número 148 de 2020, de autoria do vereador José Gagno, indicando ao senhor prefeito a necessidade de realizar a troca por vigas de concreto da ponte de madeira existente próximo à propriedade do senhor José Pertler, sentido Ribeirão Capixaba. Indicação número 149, de autoria do vereador Heloísio Rodrigues Alves, indicando ao senhor prefeito a possibilidade de realizar a retirada de uma pedra na estrada do Vale da Estação. Moção número 32 de 2020, de autoria do primeiro signatário, o presidente Diogo Entes, requerendo ao plenário, com base nas prerrogativas legais, que seja registrado nos anais deste poder um voto de pesar pelo falecimento da senhora Irania Lampie, ocorrido na data do dia 16 de setembro de 2020. Moção número 33 de 2020, de autoria do primeiro signatário, o presidente Diogo Entes, requerendo ao plenário, com base nas prerrogativas legais, que seja registrado nos anais deste poder um voto de pesar pelo falecimento do senhor Alfredo João Sten, ocorrido na data do dia 20 de setembro de 2020. Ofício número 456 de 2020, da Secretaria de Gabinete do senhor prefeito, com data de 15 de setembro, em atenção à indicação número 135 de 2020, de autoria do vereador Alex Kiel. Ofício número 458 de 2020, da Secretaria de Gabinete do senhor prefeito,
na data de 16 de setembro, encaminhando as seguintes leis. Número 2.964/2020, denomina Rua Honório Schelman, a rua lateral à Igreja Luterana de Ponto Alto, Domingos Martins. Número 2.965 de 2020, denomina Rua Jequitibá, a rua lateral à Copran de Ponto Alto, Domingos Martins. Número 2.966 de 2020, denomina Rua Ageu Flodoaldo, a rua em frente à área de lazer, Três Irmãs, em Alto Paraju, Domingos Martins. Número 2.967, 2020, reconhece de utilidade pública a Associação de Radiofusão Domingos Martins, Espírito Santo. Número 2.968, de 2020, autoriza a abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente do município de Domingos Martins. Câmara Municipal de Domingos Martins, 22 de setembro. Gostaríamos de registrar ainda a presença do amigo Éden Chuamba Júnior. Seja muito bem-vindo a este momento, Éden. Em discussão, único parecer de legislação, justiça e redação final e votação da mensagem de veto total ao projeto de lei número 30 de 2020, de autoria do vereador Rogério Manzolli, que dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação de lista de espera por vagas nas creches das unidades escolares de educação infantil da Rede Municipal de Ensino de Domingos Martins. O vereador Rogério Manzolli gostaria de discorrer algumas palavras sobre o referido projeto que está sendo vetado. Não havendo discussão, colocamos o mesmo em votação. Esclarecemos que o voto deverá ser declarado da seguinte forma: sim pela aprovação do veto, ou seja, manter o veto, e não pela rejeição do veto. Como vota o vereador Alexandre Kiel? Voto sim para manter o veto. Vereador presidente Diogo Enst vota sim, uma vez que é também de acordo com o vereador proponente Rogério Manzolli. Como vota o vereador Eduardo José Ramos? Sim. Vota sim. Como vota o vereador Gerson Canal? Voto sim. Como vota o vereador Jefferson Randi? Sim. Como vota o vereador José Gagno? Voto sim. Como vota o vereador Júlio Maria Cristi? Voto sim, senhor presidente. Como vota o vereador Nelson Soares da Silva Júnior? Voto sim, presidente. Como vota o vereador Rogério Manzolli? Voto sim. Como vota a vereadora Sandra Cristina Naix? Voto sim. E como vota o vereador Silvestre Alves de Oliveira? Sim. O resultado desta votação, por unanimidade, permanece o veto do Executivo Municipal. Transmito a presidência para o primeiro secretário, vereador Gerson Canal, primeiro vice-presidente, vereador Gerson Canal, tendo em vista que as próximas matérias são de autoria deste presidente. Em discussão única, os pareceres de legislação, justiça, redação final, educação, saúde e assistência e votação do projeto de lei número 1/2020, de autoria do presidente Diogo Enst, institui área de segurança nas escolas da Rede Municipal de Educação do município de Domingos Martins e das outras providências. Pela ordem, senhor presidente, vou aqui ler o texto, dos referidos projetos para análise, apreciação e votação, se possível, favorável dos colegas. Projeto de lei número 1 de 2020, institui área de segurança nas escolas da Rede Municipal de Educação do município de Domingos Martins e da outras providências. Artigo 1º, fica estabelecido como área de segurança escolar aquela de prioridade especial do Poder Público Municipal, que objetiva a garantir, através de ações sistemáticas e previstas em lei, a realização dos objetivos fins das instituições educacionais e a tranquilidade de alunos, pais, professores e demais profissionais que fazem parte do quadro funcional. Parágrafo único do artigo 1º. Entende-se como instituições educacionais
as escolas e os centros municipais de educação infantil. Artigo 2º. Fica estabelecido como área de segurança escolar um raio de 100 metros de qualquer entrada de acesso ao estabelecimento de ensino. Artigo 3º. Para a fiel execução do prescrito no artigo anterior, ou seja, o 2º, o Poder Executivo Municipal poderá firmar parcerias com a iniciativa privada que, dentro de suas atribuições, deverão: 1. Intensificar os serviços de fiscalização do comércio existente, em especial ambulante permitido, coibindo o comércio de ilícitos, tais como a distribuição ou exposição de escritos, desenhos, pinturas, estampas ou quaisquer objetos obscenos. Inciso 2. Controlar, informando as autoridades policiais, aos representantes do Conselho Tutelar sobre o acesso de crianças e adolescentes ao comércio de: a. Quaisquer produtos farmacêuticos que possam causar dependência química, fogos de artifício, gasolina ou qualquer substância inflamável ou explosiva, demais produtos ou artefatos que possam ser utilizados em atos de vandalismo. Inciso 3. Viabilizar, dentro da previsão orçamentária ou com o apoio de comunidades e da iniciativa privada em geral, a adequação dos espaços circunvizinhos, de modo a aumentar a segurança das instituições escolares, devendo para isso ser providenciado de forma prioritária: a. Implantação de sinalização horizontal e vertical nas proximidades escolares, iluminação pública adequada nos acessos à instituição escolar, construção de muros com grades de proteção e instalação de portões com câmeras e interfones. D. Manutenção de faixas de travessia de pedestres, semáforos e redutores de velocidade. E. Pavimentação de ruas, passeios e entornos das instituições escolares, deixando em perfeita condição de uso. F. Poda de árvores, retiradas de entulho e limpezas de terrenos. G. O controle e, quando possível, a eliminação de terrenos baldios e construções, prédios abandonados nas circunvizinhanças, o controle dessas construções. Artigo 4º. Para o cumprimento das medidas elencadas no artigo 3º, os diretores das escolas e creches municipais encaminharão requerimentos ao Poder Público Municipal com sugestões de melhorias. Artigo 5º. Ao Poder Executivo Municipal caberá representar junto aos órgãos competentes, ou quando de sua jurisdição, aplicar sanções aos infratores por transgressões cometidas em desrespeitos da presente lei. Parágrafo único. Infrações à presente lei acarretarão às pessoas físicas ou jurídicas as seguintes penalidades: 1. Advertência. 2. Multa a ser estipulada pelo setor competente do Poder Executivo Municipal. Artigo 6º. As penalidades oriundas de infrações nos termos do artigo anterior poderão ser convertidas e aplicadas para melhorias da segurança escolar. Artigo 7º. As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta de dotações orçamentárias existentes, suplementadas se necessários. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Acho que independe de maiores explicações, né? Quem prestou atenção na leitura viu que todo o intuito é, né, coibir qualquer tipo de ilícito que venha causar insegurança, né, nos entornos escolares. Conto com a análise e aprovação de todos os colegas vereadores. Após discussão, colocamos o mesmo em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Obrigado a todos. Em discussão única, os pareceres de legislação e justiça e redação final, finanças e orçamento, educação, saúde e assistência e votação do projeto de lei número 4/2020, de autoria do presidente Diogo Endres, dispõe sobre instalação de aparelhos, brinquedos adaptados para crianças com deficiências nas escolas municipais de ensino fundamental e
em locais de lazer públicos e privados e de outras providências. Pela ordem também, senhor presidente. Bom, o referido projeto aqui, ele visa de cara a questão, né, da inclusão e da acessibilidade para pessoas com necessidades especiais, pessoas com deficiência, que infelizmente, né, a cada dia nós temos essas pessoas com essas debilidades, que não é nenhum demérito, porém, os mesmos têm todos os direitos de acesso a todas as políticas públicas, prestações de serviços públicos e ações, né, que são colocadas para qualquer pessoa que, porventura, não tenha, né, nenhuma dessas patologias no que diz respeito a algum tipo de deficiência. Projeto de Lei número 4 de 2020 dispõe sobre a instalação de aparelhos, brinquedos, adaptados para pessoas, crianças com deficiência nas escolas municipais de ensino fundamental e em locais de lazer públicos e privados e dá outras competências. O artigo 1º, as escolas municipais de ensino fundamental e os locais de lazer públicos e privados deverão disponibilizar aparelhos, entre parênteses, brinquedos, adaptados para o uso de pessoas, entre parênteses, crianças com deficiência. Parágrafo 1º. Os aparelhos de que trata o caput desse artigo deverão ser adequados às necessidades das crianças e instalados por pessoal devidamente capacitado, que deverá seguir as normas de segurança da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT. Parágrafo 2º. Para fins de cumprimento desta lei, as escolas e os locais públicos e privados de lazer deverão seguir a seguinte proporção. 1. Locais de lazer infantis com até 5 brinquedos devem disponibilizar ao menos um aparelho adaptado para crianças com deficiência. 2. Locais de lazer infantis com 6 a 10 brinquedos deverão disponibilizar ao menos 2 aparelhos adaptados para crianças com deficiência. 3. Locais de lazer infantil com mais de 10 brinquedos devem disponibilizar ao menos 20% de aparelhos adaptados para crianças com deficiência. Parágrafo 3º. A disponibilização de aparelhos adaptados nos parques e áreas públicas de lazer será feita de forma gradativa, na medida da disponibilidade financeira do Poder Executivo, como também dos particulares responsáveis. Ou seja, não é da noite para o dia, né? Parágrafo 4º. Os locais de lazer privados terão um prazo de 2 anos para se adequarem às disposições previstas nesta lei, contados da data de sua publicação. Artigo 2º. Nos locais a que se refere o artigo 1º desta lei, deverão ser afixadas placas com as seguintes informações: entretenimento infantil adaptado para integração e inclusão de crianças com e sem deficiência. Artigo 3º. Nos termos do artigo 2º da Lei Federal número 13.146, de 6 de julho de 2015, é considerado pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual, sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Artigo 4º. A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo, os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, a limitação no desempenho de atividades e a restrição de participação. Parágrafo único do artigo 4º. O Poder Executivo criará instrumentos para a avaliação da deficiência. Artigo 5º. As despesas decorrentes desta lei correrão por dotação própria, suplementada se necessário. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Ou seja, é um projeto de lei trazendo uma certa obrigatoriedade, tanto a poder público quanto a particulares, de terem em seus locais de lazer, nas escolas, brinquedos adaptados para pessoas com necessidades especiais, pessoas com deficiência, no caso, as nossas crianças e jovens que farão uso desse espaço. Conto com a colaboração e participação de todos neste projeto.
Após discussão, colocamos o mesmo em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Retorno à presidência ao vereador Diogo Enderich. Mais uma vez, obrigado a todos. Em discussão única, os pareceres de legislação, justiça e redação final, finanças e orçamento e votação do projeto de lei número 39 de 2020, de autoria da mesa diretora, que fixa os subsídios do prefeito e vice-prefeito do município de Domingos Martins para o mandato 2021-2024. Rapaz, essa máscara aqui arrebenta, hein? Eu vou dentro da justificativa. A fixação dos subsídios está em consonância com o que dispõe a Constituição Federal e Estadual, Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, artigo 27A da Lei Orgânica Municipal, respeitado todos os limites de despesa e princípio da anterioridade das eleições municipais e do próximo exercício. Após análises feitas sobre impacto orçamentário e financeiro e levando em conta a situação econômica pela qual está atravessando o país, decidiu-se manter o valor do subsídio do prefeito e do vice-prefeito do jeito, que está. O texto fixa, projeto de lei número 39 de 2020, fixa os subsídios do prefeito e do vice-prefeito do município de Domingos Martins, para o mandato 2021-2024. Então, de acordo com a justificativa, nós precisamos passar por essa etapa de fixação dos subsídios. Prefeito, vice, secretários e vereadores. Artigo 1º, fica fixado em R$ 12.600 o subsídio mensal do prefeito para vigorar a partir de 1º de janeiro de 2021. Artigo 2º, fica fixado em R$ 6.970 o subsídio do vice-prefeito municipal para vigorar a partir de 1º de janeiro de 2021. Artigo 3º, é vedado o pagamento de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória ao prefeito e vice-prefeito municipais ou municipal. Artigo 4º, os subsídios do prefeito e do vice-prefeito deverão ser reajustados nos termos do parecer consulta número 3 de 2017 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, quando o prefeito proceder revisão geral da remuneração dos servidores públicos municipais, prevista no artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, obedecendo os mesmos índices e os limites estabelecidos pela Constituição Federal e legislações pertinentes. Artigo 5º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta das dotações consignadas no orçamento do município, no elemento de despesa 3.3.1.90.11.0000, vencimentos e vantagens fixas de pessoal civil, ou seja, na dotação orçamentária pertinente. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2021. Essa é, sucintamente, o corpo do referido projeto de lei que está em discussão. Os vereadores gostariam de fazer uso da palavra, comentar alguma coisa? Prefeito e vice-prefeito subsídios 2021-2024. Não havendo discussão, colocamos o mesmo em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Em discussão única, os pareceres de legislação, justiça e redação final, finanças e orçamento e votação do projeto de lei número 40, de autoria da mesa diretora, que fixa o subsídio dos secretários municipais de Domingos Martins para o exercício 2021-2024. Praticamente a mesma justificativa, elencada para o projeto anterior, previsão
na Lei Orgânica Municipal, artigo 27A. E aí eu vou ler rapidamente, então, como é que fica o corpo da lei para os senhores que nos acompanham aqui e que irão nos acompanhar, né, posteriormente. Projeto de lei número 40 de 2020 fixa subsídio dos secretários municipais de Domingos Martins para o exercício de 2021 a 2024. A Câmara Municipal de Domingos Martins, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, aprova, artigo 1º, fica fixado em R$ 4.750 o subsídio mensal dos secretários municipais para vigorar a partir de 1º de janeiro de 2021. Artigo 2º, o subsídio dos secretários municipais deverá ser reajustado nos termos do parecer consulta 13 de 2017 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, quando o prefeito promover revisão geral da remuneração dos servidores públicos municipais previstas no artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, obedecendo os mesmos índices e os limites estabelecidos pela Constituição Federal e leis pertinentes. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta das dotações consignadas no orçamento do município e no elemento de despesa 3.3.1.90.11.00000. Artigo 4º, ou seja, ficha orçamentária. Artigo 4º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2021. O projeto está em discussão. Lembrando que, na mesma justificativa praticamente usada para a fixação dos subsídios de prefeito e vice, também, né, foi usada para essa, devido aí toda essa questão econômica que o Brasil atravessa, pandemia, optou-se então por manter do jeito que está. Em discussão. Não havendo discussão, colocamos o mesmo em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Em discussão única, o parecer de legislação, justiça e redação final e finanças e orçamento e votação da emenda modificativa número 1 de 2020, de autoria do vereador José Gagno, altera a redação do artigo 1º e seu parágrafo único do projeto de lei número 41 de 2020. Está em discussão. Se alguém quiser fazer uso da palavra, fique à vontade. Pela ordem, presidente. À vontade. Falar sentado. Ok. Senhor presidente, senhores vereadores, em nome da Sandra, cumprimento todos. Eu gostaria de falar sobre esse projeto que está sendo para ser aprovado aí. Hoje, a redução do salário vereador de 50%, hoje o salário é 4.750, seria reduzido pela metade. Por que eu tomei essa posição de fazer? Por conta que a gente anda no município, a gente vê uma pobreza, e mais agora sobre essa pandemia, começa no município, no estado e no Brasil todo. Então eu vejo também que essa economia, que é aproximadamente de 2 milhões, poderia ajudar muito na saúde, que a gente vai nos postos de saúde, a gente vê a falta de remédio. E sempre tem falta de médico. E eu não sei aonde a gente vai chegar nesse andar. Então, se a gente anda o município, a gente vê muitas pessoas reclamar que vai procurar remédio, não tem. Médico não tem. E a pobreza está aumentando. E também eu vi que hoje o vereador tem 2 sessões por mês. Eu tinha pensado em fazer voluntário, mas a lei não permite. Porque hoje, se tiver o vereador ganhando 2.000, ele 2 vezes que ele vem por mês na sessão. Se ele tiver que fazer visita, ele tem que ter o poder aquisitivo dele, ter o poder de andar. Procurar também, como a gente anda, pedir voto, eu acho que a gente pode fazer visitas às comunidades também. Agora, isso é um projeto delicado, eu sei que é, mas eu tomei uma posição que eu vejo que estaria na hora da gente começar a pensar
que os municípios do Brasil e os estados do Brasil, hoje, não tem, o político não pensa na pobreza que vem atrás dele. Não está pensando, só pensa olhar pelo caminho dele. Começa no Senado, Câmara Federal, Assembleia Legislativa, município, Câmara Municipal. Então, por isso que eu tomei essa posição de fazer esse projeto para reduzir o salário. Que hoje eu vejo que é muito fácil falar. Eu sou vereador. Agora, eu sou um vereador que, se vocês me pedir do município canto a canto, eu rodo todo ele. E não preciso de dinheiro, de dinheiro do povo que nós estamos recebendo. Então, por isso que eu penso, eu sou uma pessoa que não tem estudo igual a vocês, mas tenho 73 anos, tenho experiência de vida. Então, eu gostaria que mudasse. Começasse pela nossa Câmara, para os outros ter exemplo, para chegar num ponto que poderia, dia da manhã, ter um salário mais digno também o vereador, mas lá na frente. Mas agora, nesse momento, eu gostaria de contar com o apoio dos vereadores, fica a critérios deles, para ser votado esse projeto. Obrigado, presidente. Como o vereador José Gagno, ele fez uso da palavra de forma, né, antecipada, mas eu faço questão de ler para os senhores emenda modificativa ao projeto de lei número 41 de 2020. Altera a redação do artigo 1º e seu parágrafo único, que passam a ter as seguintes redações. Artigo 1º. Fica fixado em R$ 2.360 o subsídio mensal dos vereadores para vigorar na legislatura 2021-2024, que iniciará em 1º de janeiro de 2021. Vedado o acréscimo de qualquer gratificação, abono adicional, prêmio, verba de representação, 13º subsídio ou outra espécie remuneratória. Parágrafo único. Fica fixado em R$ 2.360 o subsídio mensal do presidente da Câmara em razão do exercício das funções de ordenador de despesas do Poder Legislativo, representativas e administrativas em geral. Este é o corpo do presente projeto, que também continua em discussão. Após a discussão, colocamos o mesmo em votação. Os vereadores que aprovam a emenda modificativa permaneçam sentados. Eu gostaria de pedir, então, que ajudassem na contagem dos votos. O projeto, então, foi rejeitado por 7 votos. Eu não entendi o senhor, seu Zé. O senhor fez o projeto e... Ah, não, o senhor permaneceu sentado. Tá certo. Tá certo, desculpe. Então, o projeto rejeitado por 7 votos. Projeto, então, rejeitado por 7 votos. Em discussão única, os pareceres de legislação, justiça e redação final, finanças e orçamento e votação do projeto de lei número 41 de 2020, de autoria da mesa, né? A mesa é obrigada a colocar esses projetos de acordo com o artigo 27A do nosso regimento interno e da lei orgânica, no caso da lei orgânica. Fixa o subsídio dos vereadores do município de Domingos Martins para legislatura 2021-2024. Também faço, então, a leitura, então, assim como foram nos projetos anteriores. Projeto de lei número 41 de 2020,
fixa subsídio dos vereadores do município de Domingos Martins para a legislatura 2021-2024. Artigo 1º, fica fixado em R$ 4.750 o subsídio mensal dos vereadores para vigorar na legislatura 2021-2024, que iniciará em 1º de janeiro de 2021, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, abono adicional, prêmio, verba de representação, 13º subsídio ou outra espécie remuneratória. Parágrafo único. Fica fixado em R$ 4.750 o subsídio mensal do presidente da Câmara em razão do exercício das funções de ordenador de despesas do Poder Legislativo, representativas e administrativas em geral. Artigo 2º. O vereador que não comparecer à sessão ordinária ou comparecendo e não participar dos trabalhos decorrentes da ordem do dia, deixará de receber fração de 50% do subsídio mensal, salvo motivo justificado. Ou seja, faltou, não justificou, 50% a menos do salário total. Parágrafo único. Verificada a ausência do vereador, o presidente da Câmara comunicará à diretoria administrativa, legislativa e de cerimonial para as providências relativas ao disposto no presente artigo. Artigo 3º. O subsídio dos vereadores deverá ser reajustado nos termos do parecer consulta 3 de 2017 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, quando o prefeito promover revisão geral de vencimento dos servidores públicos municipais, devendo ser aplicado o mesmo índice. Artigo 4º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta das dotações consignadas no orçamento vigente, elemento de despesa 3.1.90.11.00, vencimentos e vantagens fixas, pessoal civil. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2021. Ou seja, até o presente momento está permanecendo, né, tudo do jeito que estava, prefeito, vice-secretário e vereadores. O projeto está em discussão. Não havendo discussão, colocamos o mesmo em votação e os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Então, mantém tudo do jeito que está. Aprovado por unanimidade. Em discussão única, os pareceres de legislação, justiça e redação final, finanças e orçamento e votação do projeto de lei número 47 de 2020, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a alteração do plano de amortização de déficit atuarial do regime próprio de previdência social dos servidores públicos do município de Domingos Martins. Rapidamente, o prefeito municipal, depois, então, né, de feito o chamado cálculo atuarial, ele traz, então, uma nova tabela de alíquotas a serem aplicadas, começando já, né, desde 2020, subsequentemente até 2051, lembrando que isso não será por parte de desconto do servidor, é a parte patronal. E, num primeiro momento, a alíquota suplementar, ela é até mais benéfica ao próprio poder, né, executivo, uma vez que as anteriores elas eram taxativas em alterações de praticamente 2% a cada ano, aprovado por unanimidade. Em discussão única, os pareceres de legislação, justiça e redação final, e finanças e orçamento, e votação em regime de urgência do projeto de lei número 50 de 2020, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito
adicional especial ao orçamento vigente do município de Domingos Martins. Gostaria de pedir ao vereador Nelson, que fez a ligação para a secretária de Cultura e Turismo, e ela trouxe para eles, para as devidas comissões, as devidas explicações sobre o referido projeto, que o mesmo faça uso da palavra e ajude a explicar o ponto. Em discussão, senhor presidente. Boa tarde, vereadora Sandra, demais vereadores, Elvina, Silva, Israel, né? A Zenilda. Nós tivemos, ele chegou em caráter de urgência, né? 33 de 2016. Parágrafo único do artigo 43 atual. São consideradas zonas urbanas: 1. Aracê. 1. 2. Pedra Azul. 1. 3. São Paulo. 2. 1. Suído. Vocês conseguiram entender, então? 1/1 é a zona urbana 101 em Aracê. Também é zona urbana 1/2 em Pedra Azul. Aí você tem uma zona urbana 1, lá em São Paulo, de Aracê. Você tem, então, uma zona urbana 2, 1 em Suído. Uma zona urbana 2 no Vale da Estação. Uma zona urbana 2 em Nossa Senhora do Carmo. E uma zona urbana 2 em São Floriano. Você tem uma zona urbana 3 em Pedra Azul. Redação acrescida pela Lei Complementar número 33 de 2016. Só para distinguir para os senhores, essa zona urbana, elas são zonas que elas têm metragens diferentes. A zona urbana 1, ela tem como fração mínima de terra 4.000 metros quadrados. Ou seja, aonde existe uma localidade com uma zona urbana 1, o fracionamento mínimo de terra nessa localidade, lotes, quintas, chácaras, é de 4.000 metros. A zona urbana 2, o diferencial dela é que ela tem como fracionamento mínimo de terra, loteamentos, 2.000 metros. E a zona urbana 3, ela tem como fração mínima de terra 1.000 metros quadrados, que é exatamente o objeto de inclusão ao artigo 43. Este requerimento, essa alteração, está incluindo, então, uma zona urbana 3, 2, ou seja, Suído já tem uma zona urbana 2. Agora, ela passa, então, como inciso 9. Eu li 8 incisos, os senhores prestaram, né, atenção ao parágrafo único do artigo 43. Está inserindo agora ao artigo 43, no parágrafo único, o inciso 9, zona urbana 3/2 em Suído de Cima aqui. Ou seja, é um loteamento, nós temos até aqui a presença, né, de um dos responsáveis interessados. Então, hoje, em Suído de Cima, está se incluindo uma zona urbana 3, conforme requerimento feito, aprovado pelo Conselho do Plano Diretor Municipal e aprovado em audiência pública em 2016. Esse é o primeiro tópico do artigo 1º. Prestem atenção para a gente ver como que a gente vai votar isso aqui. O artigo 59 do mesmo Plano Diretor Municipal, ele tem a seguinte redação: consideram-se zonas de urbanização específica, ZUI, os núcleos de urbanização localizados fora das áreas urbanas consolidadas, que guardam características de zona urbana, que deverão ser objeto de regularização fundiária nos casos em que couber, previstas no anexo 3, sendo proibida a expansão urbana nesta zona. Parágrafo único. Atual, do jeito que está, lei municipal específica estabelecerá no prazo de 12 meses os índices e os critérios de referência para a regularização dos parcelamentos e aprovação de edificações nessas zonas,
Entenderam? Essa é a atual redação do artigo 59. O caput do artigo 59 permanece o mesmo. Porém, o parágrafo único ele vem com alteração que passa a ter a seguinte redação: os índices e os critérios de referência para a regularização dos parcelamentos e aprovação de edificações na zona de urbanização específica estão estabelecidos na tabela de índice urbanísticos constante do anexo 5. Vamos lá. O atual parágrafo único tinha a seguinte redação: lei municipal específica estabelecerá no prazo de 12 meses os índices e os critérios de referência para a regularização dos parcelamentos e a aprovação de edificações nessas zonas, ou seja, zonas de urbanização específica. Está sendo alterado esse parágrafo único com uma nova redação dizendo o seguinte: os índices e os critérios de referência para a regularização dos parcelamentos e aprovação de edificações na zona de urbanização específica estão estabelecidas na tabela de índice urbanístico constante do anexo 5. Então, aqui no artigo 1º, nós já temos duas alterações do PDM. Fiquem espertos. Artigo 60. A atual redação do artigo 60, ela diz, trata das zonas especiais, Z, que correspondem às áreas dentro do perímetro urbano, com localização estratégica, compostas por áreas que englobam atividades ou projetos com características especiais, cuja ocupação ou ampliação dependerá da elaboração pelos responsáveis de planos específicos do conjunto da área. O que está se alterando aí? Não é o caput, não é o caput também do parágrafo único, porque o parágrafo único do artigo 60 diz: são consideradas zonas especiais. Z, 1/1, sede. Z, 1/2, sede. Z, 1/3, sede. Z, 1/4, sede. Z, 1/5, sede. Z, 1/6, suído. Z, 1/7, na sede. Z, 1/8, Biriricas. Z, 1/9, em Paraju. Z, 1/10, em Tijuco Preto. Z, 1/11, na Fazenda do Estado, em Aracê. Z, 1/12, em Santa Isabel. Z, 1/12, também em Suído de Cima. 15, inciso 15, em Z, 1/14, em Perobas. E qual é a alteração que está sendo, então, proposta, também aprovada pelo Conselho, aprovada em audiência pública no ano de 2016, inserir o inciso 16, Z, né, zona especial 1/15, em Pedra Azul. Acredito que todos prestaram atenção, esta é a alteração, então. O artigo 142 também está sofrendo alteração e está dentro desta proposta do artigo 1º do atual, né, projeto de lei complementar número 3. O artigo 142 tinha a seguinte redação: fica admitida a implantação / regularização de loteamento com perímetro fechado e acesso controlado, podendo o poder público, para tanto, conceder direito de uso resolúvel de áreas públicas do loteamento, desde que atendidas as disposições legais municipais vigentes e a aprovação do Conselho do Plano Diretor Municipal. Esta redação atual já era dada pela Lei Complementar número 34 de 2016. Qual é a alteração que está sendo proposta? Artigo 142. Fica admitida a implantação, regularização da modalidade de loteamento de acesso controlado, mediante prévia aprovação do Conselho do Plano Diretor Municipal, sendo vedado o impedimento de acesso a pedestres ou a condutores de veículos não residentes, devidamente identificados ou cadastrados,
Parágrafo único. A modalidade de loteamento prevista no caput deste artigo efetivar-se-á mediante concessão de direito de uso resolúvel das áreas públicas, ao qual será regulamentada por ato do poder público municipal. Então aqui, ó, nós já temos só no artigo 1º aqui do projeto que eles nos enviaram, 4 alterações. Também dentro do artigo 1º, eles estão alterando o artigo 266 do Plano Diretor Municipal, que tem a seguinte redação: compete ao Conselho do Plano Diretor Municipal: 1. Acompanhar a implementação do Plano Diretor, analisando e deliberando sobre as questões relativas à sua aplicação. 2. Acompanhar a execução de planos e projetos de interesse do desenvolvimento urbano, inclusive os planos setoriais. 3. Deliberar sobre projetos de lei de interesse da política territorial antes de seu encaminhamento à Câmara Municipal. Isso tudo são ações do Conselho do Plano Diretor. 4. Gerir os recursos oriundos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Territorial. 5. Aprovar e acompanhar a implementação das operações urbanas consorciadas. 6. Acompanhar a implementação dos demais instrumentos urbanísticos. 7. Zelar pela integração das políticas setoriais. 8. Convocar, organizar e coordenar as conferências e assembleias territoriais. 9. Convocar audiências públicas sobre assuntos referentes ao Plano Diretor Municipal. 10. Elaborar e aprovar o regimento interno do Conselho Municipal do PDM. 11. Aprovar os estudos de impacto de vizinhança. 12. Aprovar a criação de novas zonas especiais de interesse social. 13. Aprovar planos específicos das zonas especiais. Parágrafo 1º do artigo 266 atual. O Poder Executivo do Plano Diretor Municipal garantirá suporte técnico e operacional exclusivo ao Conselho do Plano Diretor Municipal, necessário a seu pleno funcionamento. Parágrafo 2º. O Conselho do Plano Diretor Municipal definirá a estrutura do suporte técnico operacional. Qual é a alteração, então, que eles estão trazendo? Eles estão inserindo o inciso 14, uma vez que eu li 13 inciso para os senhores. Redação do inciso 14, que está sendo inserido, então, ao artigo 266. Analisar e aprovar elementos construtivos que transgridam os índices urbanísticos definidos no anexo 5 para a zona em que se insere, desde que a relevância de tais elementos seja justificada mediante estudos urbanísticos, paisagísticos e ambientais. Só um minutinho. Então, esse é o corpo do artigo 1º, tá, Sandra? Deste projeto de lei complementar, então, tá? Todas essas alterações. São essas as alterações. Vamos fazer o seguinte, eu acredito que está todo mundo prestando atenção, ou vamos votar por artigo, que aqui na pauta aqui não está dizendo. A gente pode votar por artigo, então, essas alterações, tá? E passamos, então, para o artigo 2º. Então, tudo que eu falei até agora são alterações que estão dentro do artigo 1º deste projeto de lei, referente à alteração dos artigos atuais da lei complementar 25 de 2013. Opinião de vocês, artigo por artigo, então? Presidente, todo mundo já discutiu, já não tem dúvida. Se for possível votar tudo junto, acho que pode. Depois, vota tudo junto. Nós já discutimos lá dentro. Se alguém tiver dúvida... Senhor presidente, eu gostaria de questionar algumas coisas, por conta que isso é uma coisa muito séria para ser votada. Porque hoje, na área nossa de Pedra Azul, nós temos a zona de amortecimento e a zona de transição. Então, eu gostaria de analisar aonde vai passar, porque pode favorecer um e desfavorecer 10.
E o meu medo de aprovar é isso daí. Eu acho que o PDM tem pessoas competentes, tudo bem, mas eu acho que a sociedade deveria de estar mais ciente do que pode acontecer, que pode a gente aprovar uma coisa que não vai agradar uma dúzia e meia, vai agradar talvez meia dúzia e não agrada 10 dúzias e meia. Então eu me preocupa muito isso daí. Eu posso até votar, mas eu gostaria de estar ciente direitinho para saber. Porque quando foi essa audiência pública, eu acho que poucos participaram. E a gente vai votar uma coisa sem conhecimento. Eu acho que esse pessoal do conselho teria que ter chamado a gente e conversado para a gente poder votar uma coisa, que isso dali é coisa séria. Porque teve passado, eu tenho a lei da Câmara, antes que foi aprovado, teve lugar que foi aprovado, onde é mata, bananeiras, foi aprovado a área urbana, e aonde tinha 20, 25 casas, foi aprovada rural. Então, assim, o meu medo é isso aí. Eu falo a verdade, eu tenho muito medo. Eu posso apresentar para vocês depois. Pela ordem, presidente. Na verdade, isso já vem sendo discutido há muito tempo. Foram feitas algumas reuniões, foi feita audiência pública, não foi em anos muito recentes, mas as pessoas participaram. Infelizmente, às vezes, as participações são muito pequenas, as pessoas não se interessam e depois ficam nas dúvidas. Isso eu digo em relação à população. Eu sei que o Conselho é totalmente competente e o quanto eles têm avaliado realmente cada situação para não ser justo ou injusto com um e outro. E sabemos que já era para ter vindo para a nossa casa coisas do PDM aí, para ser votadas há muito tempo. Nós sempre questionamos isso, nós vereadores cobrávamos isso da secretaria para que eles pudessem mandar o quanto antes, porque são regiões que precisam de mudança. O que o vereador Zé Laci coloca sobre situação rural e urbana, questão de onde era rua, onde não é, na verdade, quando se aprovou o PDM, a gente sabe que isso foi feito via satélite, isso não foi feito em loco, e por isso que essas alterações foram pedidas, e não são só essas, são muitas outras que precisam vir, e após uma análise melhor de todos esses casos, pela Secretaria de Planejamento, eu tenho certeza que o que está sendo colocado aí não é para beneficiar um ou outro. Então, eu acredito, assim, que está, sim, muito bem colocado, que não está favorecendo só um e outro, e sabemos também que muitas situações ainda que estão no PDM ainda vão vir, talvez não nessa legislatura, em outras, e isso precisa andar, porque o nosso município está parado devido a muitas situações. Então, essa, assim, é a minha opinião. Talvez eu pude contribuir um pouquinho, porque na gestão anterior a gente discutiu muito o PDM, muitas reuniões, muitas coisas, o que não aconteceu nessa gestão e era para ter acontecido mais, concordo com o vereador também, né, mas eu também tenho certeza que se o Conselho deliberou e mandou isso para esta casa, que eu peço meus pares que a gente possa aprovar, sim. Eu concordo com a vereadora Sandra. Agora, eu tenho uma experiência na Pedra Azul, que tem uma rodovia, da rodovia direita, ela está dentro de um plano, na esquerda já é outra. Então, divide as propriedades, mesmo fora da área área de zoneamento, dentro da área de amortecimento. Então, me preocupa muito, por conta, eu vou falar, nos outros lados eu não tenho muito conhecimento, eu tenho mais conhecimento, como eu faço parte do conselho lá do parque, que é muito questionado, o pessoal não quer liberar nada. Tem um decreto que está para acontecer, que eu não deixei em 2018, que eu levei para o ex-governador Paulo Artung não assinar, um decreto que na Pedra Azul, na área de amortecimento, você não podia ter um pé de pinos, um pé de eucalipto, branquiária, não podia vender menos de 180 mil metros, hoje é 30 mil metros, não podia vender menos de 180 mil metros. Então, assim, nós temos que abrir o olho, e o meu medo é de aprovar uma coisa, sem ter conhecimento. Concordo com a vereadora Sandra, mas eu gostaria, eu sou muito
de analisar as coisas, porque eu tenho muito medo de aprovar isso. Só para complementar também, a gente sabe que isso foram reivindicações dos moradores que moram naquela região, que se sentiram lesados por aquele PDM na época, e então isso foi realmente minuciosamente observado, tanto pelo Conselho quanto pela Secretaria de Planejamento, e por isso também a demora disso ter vindo até nós. E a situação do parque, nós também sabemos, eu não sei muito bem, mas talvez os vereadores de Pedra Azul conseguem saber ainda melhor. Existem situações do parque que, infelizmente, o município não pode estar deliberando. Ela é uma parte, na verdade, que quem tem que deliberar sobre ela é o Estado. Senhor presidente, pela ordem, só para eu complementar, eu vejo que tanto o vereador Zé Laci quanto a vereadora Sandra estão na mesma preocupação, na mesma linha de pensamento. O que nós não podemos deixar, como a vereadora Sandra disse, que são situações que, ao longo tempo já, precisam ser acertadas para que o nosso município possa ter, sim, um crescimento, um desenvolvimento sustentável. Se, na verdade, o que nós estamos questionando aqui, a gente questiona muitas vezes, que poderia ter vindo até mais cedo, para a gente estar discutindo isso, porque nós já sabíamos desses problemas, principalmente lá na região de Pedra Azul, a gente tem muita essa situação, e nas reuniões nós participamos, essas áreas que vieram são necessárias, eu conheço, assim, fiz parte até do debate, da discussão, e tem outras que precisam também. O medo de não votar agora é que cada vez vai demorando mais, vai onerando mais, vai dificultando mais. Então, essas áreas que nós estamos votando, resolve o problema do município hoje? Claro que não. Tem que deixar claro isso. Mas tem que começar, tem que dar o pontapé inicial. Se é um projeto, que vai ajudar, que vai beneficiar, que vai trazer possibilidade de crescimento sustentável, então eu peço que seja pensado nessa situação. Muito obrigado, senhor presidente. Bom, por isso que eu estava pedindo bastante atenção aos colegas vereadores, exatamente por isso. Até mesmo porque a gente pode ler, tá, Sandra? Inclusive as atas das reuniões que aconteceram, mas aí eu vou pedir a algum vereador para me ajudar, porque eu não ganho mais do que ninguém aqui também, entendeu? Eu não ganho 1 centavo mais do que ninguém aqui. Se quiser que a gente leia tudo, e tem outras possibilidades também, por isso que eu pedi bastante atenção. Falei com o nosso advogado legislativo. Plano diretor municipal é um negócio complexo. Aqui nós não podemos confundir questões de competência do Estado com a questão lá da área de amortecimento da Pedra Azul, com as demandas que estão sendo trazidas, colocadas aqui, que competem ao nosso prefeito e a esta Casa de Lei de deliberar. O projeto ele já está em votação. Se o plenário, tem uma terceira situação, se o plenário entender por bem, que o PDM não seja votado hoje, e que na próxima sessão, então, a gente vote em 2 turnos, porque uma lei complementar ela precisa ser votada em 2 turnos. Agora também assim, gente, não estou chamando a atenção de ninguém não, agora também não dá para alegar que não tem conhecimento dos projetos. Não tem conhecimento também quem não quer, quem não procura estudar, porque os projetos estão na casa, não é só presidente que tem a obrigação de conhecer projeto não. Então assim, não estou culpando ninguém, não pode ser alegado desconhecimento, porque todas essas alterações aqui são de deliberações que aconteceram em 2015 e 2016. Nós nem éramos vereadores ainda. As deliberações do ano de 2017, que são 3, outra da área de Suído, do antigo Green Park, uma aqui da sede, aqui dos meninos, que influencia diretamente na questão do parque municipal aqui a entrada, e a outra lá da região de Ponto Alto, nem aqui estão. Então, assim, eu preciso que os senhores, senhora, nos auxiliem se a gente vai votar tópico por tópico. São 5 tópicos de alteração que foram lidos só na questão do artigo 1º, ou seja, votação de artigo por artigo. Ou a gente, então,
suspende, né? O plenário ele é soberano, a gente delibera, não vota em primeiro turno isso aqui hoje, vai ter que sentar então com toda a equipe do planejamento, todos os vereadores juntos, que não poderão alegar depois que não tem tempo para vir aqui, para a gente então na próxima sessão, a gente votar esse projeto de lei complementar número 3, trazendo todas essas alterações, a gente votar então em 2 turnos na próxima sessão. O que os senhores acham? Senhor presidente, pela ordem. Eu acho que nós tivemos tanto tempo durante esses 4 anos para se discutir isso, e agora, justamente num período eleitoral onde todos os vereadores estão buscando seu espaço, buscando trabalho, pensando nas próximas eleições. Aí vem um projeto tão importante para o município, para ser discutido assim a toque de caixa, né? E eu penso que se o plenário tiver consciência, a gente poderia, dentro da legalidade, poderíamos deixar e rediscutir isso aí com mais tempo. É um assunto delicado. Eu participei no mandato passado, junto com a vereadora Sandra. Não foi uma nem 2 vezes, né? O doutor Hermes está aqui, nosso procurador. Não é um assunto tão simples e tão fácil, como o seu Zé Laci também falou. Existem coisas que quando eu assumi a presidência da casa, em 2017, eu falei, gente, poderá chegar aqui alterações do PDM para nós discutirmos. E nós esperamos aí 3 anos e meio, agora chegou, mas está chegando assim nos 45 já do segundo tempo, nós temos ainda 5 sessões esse ano, se eu não estou enganado, e eu acho que é um assunto muito delicado para ser discutido assim agora. Aqui simplesmente vamos votar, e votou e tá bom, aprovou. Sabemos que vai ser muito complicado, tá? Então, Vossa Excelência é o presidente da casa, o jurídico está aqui para orientar também. Eu acho que devemos um pouquinho de cautela aí. Se Vossa Excelência quiser até suspender a sessão por alguns minutos para discutir melhor isso aí, eu acho que é conveniente. Eu acho que o município assim não sai perdendo, e nós também não vamos cometer aqui nenhum erro que podemos pagar depois. É a minha opinião, senhor presidente. Obrigado. Vereador Júlio, muito boa, mas muito boa mesmo a sua colocação, né, que ela contribui com as falas e observações anteriores. Aí eu só vou pedir uma coisa, e agora aqui eu não estou pedindo nem aos vereadores presentes, eu estou pedindo ao público que está presente aqui mesmo. E vou falar. Com relação à questão do plano diretor municipal, existe transferências de responsabilidades. E o vereador Júlio Maria Cristo, ele colocou muito claro aqui. Nós estamos hoje, dia 22, deliberando matéria de 2015 e 2016. E a gente sabe que isso já foi usado contra nós. A gente sabe. Muitos dos interessados, o PDM já está na Câmara. Nunca teve. Quando veio, chegou todo errado. Nós estamos encerrando um final de mandato de uma legislatura, mandato lá, legislatura aqui. Tá? E depois eu também não quero, os vereadores que não querem aprovar. Não, não é isso não. O Executivo teve 4 anos para enviar isso para cá. 4 anos para enviar essas alterações para cá. E eu não vou excluir a responsabilidade de nenhum colega vereador de conhecer o projeto. Agora, se é necessário uma análise mais aprofundada, devido até às dúvidas, eu só não aceito chegar nas comunidades interessadas alegando que são os vereadores que não querem aprovar. É uma questão de análise aprofundada. Exemplo, um dia como hoje aqui, era para ter um técnico da prefeitura aqui que criaram esse projeto. Isso aqui não foram os vereadores que criaram. Isso aqui veio do Poder Executivo. E eles não vêm, ninguém aqui não vem sequer explicar. Não vem sequer explicar. Então, assim, se o plenário, então, decidir,
né? E aí eu peço a compreensão das pessoas que estão presentes aqui, interessadas, e que nos ajudem a levar uma informação verdadeira. Eu, como presidente, a nossa mesa aqui, o nosso papel foi colocar para deliberação. 4 anos após isso passar por audiência pública, passar pelo Conselho. Então, assim, eu não gostaria que, caso não seja votado em primeiro turno hoje e feita uma análise mais aprofundada, que fosse levado para os interessados, que são os vereadores que não querem aprovar. O vereador José Gagno tocou na questão da responsabilidade, a vereadora Sandra também, o vereador Júlio também. Então, assim, a decisão que nós vamos tomar, vamos suspender por 5 minutos a sessão, 5, 10 minutos, nós vamos nos reunir ali na sala de reuniões rapidamente. Gostaria muito de pedir a compreensão de todos, permaneçam aqui, para a gente então saber se, né, a gente vai dar continuidade à votação em primeiro turno, ou a gente tira hoje, suspende, tira de pauta e vota isso posteriormente. E aí eu entendo que depois que tiver tudo ajustado também, não tem motivo de demorar mais. Aí vota logo em 2 turnos, não é isso, Hermes? Vota logo em 2 turnos e a gente, então, tenta solucionar isso da melhor maneira possível. Então fica suspensa aí por um tempo de 10 minutos a sessão. E agradeço a compreensão de todos. Senhor presidente, eu queria fazer uma colocação rápida. Foi colocada a nossa vereadora Sandra, que eu tenho muito respeito, consideração, e mais alguém, sobre o que é do Estado e o que é do município. Eu faço parte do conselho, eu tenho experiência. O que acontece? Hoje o pessoal do parque está pressionando o pessoal do PDM. Aqui eles querem uma área e o PDM não tem peito de peitar, chegar num bom senso para eles. Eu faço parte, portanto, isso que eu me preocupa muito. Que eles estão peitando em cima do que não é lei. Eles estão querendo o parque, que é uma coisa que não existe. E eles pressionam o pessoal do PDM. Então, por isso que eu me preocupo. Nós temos que ter muito cuidado para a gente não prejudicar os moradores. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador José Gagno, para o senhor ver a importância do senhor aqui, né? Uma vez que o senhor faz parte aí, então, a nível de Estado, dos conselhos aí, suspensa por 10 minutos aí para a gente conversar e ver qual o melhor caminho a ser tomado nessa sessão. Bom, dando continuidade então aos trabalhos da 5ª sessão extraordinária de 2020, só então relembrando, foram 5 tópicos lidos, né, e explicados com relação ao artigo 1º, então, do projeto de lei complementar número 3 de 2020. Passamos então agora para a leitura e explicação do artigo 2º, então, do projeto de lei complementar número 3. Ficam alterados os anexos 1A e 3A no perímetro urbano da sede, passando a ser considerada como área rural a propriedade do senhor José Rosário Brumana, conforme o mapa em anexo. Gente, já começou de novo a sessão, gente, pelo amor de Deus. Já começamos novamente. Artigo 3º. Ficam alterados os anexos 1B e 3B, no perímetro urbano de Suído, passando a ser considerada como zona urbana. 3. A propriedade do senhor Israel Peizino, e tendo os seus limites redefinidos conforme o mapa em anexo. Artigo 4º. Fica alterado o anexo 3L, no perímetro urbano de Pedra Azul, passando a ser considerado como zona especial, Z115, a parte da fazenda Atalaia situada no perímetro urbano já definido no plano diretor, conforme o mapa em anexo. Artigo 5º. Ficam retificados os anexos 1L e 3L, no perímetro urbano de Pedra Azul,
passando o perímetro urbano a englobar toda a extensão do loteamento Chácaras Pedra Azul, aprovado através do Decreto Municipal número 3.108 de 1995. Artigo 6º. Ficam alterados os anexos 5.1 ao 5.21, ou seja, as tabelas de índices urbanísticos do Plano Diretor Municipal, sendo acrescida a dimensão de 2 metros no índice de altura da edificação em todas essas tabelas de índices urbanísticos, conforme as tabelas que estão aqui em anexo. Artigo 7º. Fica acrescida no anexo 5 a tabela de índice urbanístico 5.22, composto pela tabela de índice de controle urbanístico da zona de urbanização específica, conforme a tabela em anexo. Artigo 8º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 9º, revogam-se todas as disposições em contrário. Então vamos lá, o projeto de lei número 3 de 2000, projeto de lei complementar número 3 de 2020, ele traz então aqui 9 artigos, sendo que no artigo 1º nós temos 5 tópicos de alteração, conforme explicado, e mais 8 artigos complementares, também trazendo alterações. O projeto continua, então, em discussão. Algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Se não, passaremos, então, para a votação em bloco, votação em conjunto de tudo que foi lido aqui. Mais uma vez, eu pergunto se algum vereador gostaria de fazer uso da palavra, que passaremos, então, à votação em primeiro turno de tudo que foi lido e explicado aqui. Após a discussão, colocamos o projeto de lei complementar número 3 de 2020 na sua íntegra, ou seja, completo em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Aprovado em primeiro turno de votação por unanimidade. Encaminhamos os projetos de lei aprovados para a elaboração dos autógrafos e encaminhamento ao prefeito para sanção. Não havendo mais matéria a ser deliberada, encerramos a 5ª sessão extraordinária de 2020 às 17h20. Muito obrigado a todos. A nossa próxima sessão com data e hora ainda a ser definido. Deus abençoe a todos vocês.